nossa vida jurídica. Deixa eu ver se está gravando já. Sim. Então, tá gravando. Bom dia, bom dia, bom dia, novamente. Vamos falar sobre um tema muito bom, muito crista da onda, que se chama prescrição. Prescrição, pessoal, é um tema cheio de detalhezinhos, mas se vocês entenderem, né, a dinâmica desse tema, já tá bom, né, na aula, porque o estudo tem que ser individual, tem que ser aprofundado mesmo, não tem jeito. Vamos começar aqui falando de prescrição, e eu vou dizer para vocês qual que é a intenção desse instituto. Vejam que a prescrição significa perda, é a perda do direito do Estado punir uma pessoa em decorrência do tempo. O tempo que transforma tanto amor em quase nada também pode excluir a punição de alguém. Nós vamos verificar que um crime, quando cometido, ele não vai ficar para sempre, salvo raras exceções, à disposição da justiça para punir alguém. Ele vai ter um período para que o Estado ponha a mão nessa pessoa e condene. Se o Estado falhou nessa busca pela punição, se o Estado falhar nessa busca da punição, qual que vai ser a sanção para o Estado? Ele não pode mais punir ninguém. Ele não vai punir mais ninguém. Porém, né, o Estado busca de todas as maneiras a punição. Para que não haja... Opa, deixa eu ativar o mudo aqui de vocês, porque está tendo um barulhinho. Para que não haja essa tal impunidade, né? E nós vamos ver vários crimes que são crimes super graves, mas se eles não forem julgados a tempo e nem iniciar a execução a tempo, simplesmente essas pessoas ficarão impunes. A Constituição vai trazer alguns casos de imprescritibilidade. Olha o nome. O que é isso? Alguns crimes cometidos, quando cometidos, não prescrevem. Então pode passar 1000 anos, o problema é a pessoa viver tudo isso, né? Pode passar 50 anos, ou 20 anos, 30 anos, enfim, o crime pode ser julgado e condenado. E nós vamos ver que esses crimes imprescritíveis não são tão graves assim. São graves, mas não tanto. Vou mostrar para vocês que existem crimes mais graves, né? Que prescrevem. Por exemplo, o homicídio. O homicídio prescreve. Você tirar a vida de alguém é prescritível. Mas, por exemplo, ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito é imprescritível. Então, se eu pegar toda a galerinha da turma da manhã e a gente for lá para Brasília fazer uma derrocada, quero tirar essa galera daí, ninguém aí presta, enfim, tentar derrubar, né, os três poderes, nosso crime é imprescritível. Mas se a gente, em vez de declarar essa guerra, ir lá e matar todos os deputados, senadores, STF, o presidente, aí prescreve. Então vejam só que existe uma discrepância aqui. Vamos então para a nossa aula e eu vou compartilhar a telinha com vocês. Conto com a colaboração de vocês, caso vocês não estejam vendo a tela ou não estejam me ouvindo, que vocês já me avisem, por favor. Opa, vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar disponível para vocês essa telinha. E a prescrição vai ser basicamente assim. Nós vamos dividir em dois grandes grupos. O primeiro grupo vai ser a PPP, prescrição da punição, não, prescrição da pretensão punitiva. É um grande grupo. Depois, prescrição da pretensão executória.
E aí, para economizar, nós vamos chamar a prescrição da pretensão punitiva de PPP, a prescrição da pretensão executória de PPE. Nesse primeiro grupo, a pessoa ainda não teve uma condenação com trânsito em julgado, ainda não teve a condenação. Então, é PPP. O que vai prescrever vai ser a pretensão do Estado de condenar essa pessoa. Uma vez prescrito sem condenação, ela sai ilesa, ela não vai ser reincidente por esse crime. Então, PPP ainda não teve condenação. E aí, PPE, prescrição da pretensão executória, já existiu condenação, porém o Estado não conseguiu pôr a mão nessa pessoa para que ela cumprisse a pena, seja no regime fechado, semiaberto, aberto, seja para cumprir uma medida restritiva de direitos ou pagar a multa. O Estado não conseguiu nem executar a pena ou não conseguiu nem condenar. Nesses dois casos, nós vamos ter situações diferentes. Qual que é melhor para o réu? A PPP, porque nem teve condenação. A PPE, dos males no menor, né? Pelo menos condenou, mas ele não vai cumprir. Então, vamos pensar que estejamos lá no nosso escritório, contentes e felizes, eis que toca o telefone. Trim, trim. Ó o telefone meu, trim, trim. Alô? Pois não? Ah, doutora Marisa, assim, doutora, lembra que eu sou aquele fulaninho, corintiano, tal, que matou uma pessoa? Oh, pois não, jovem, tudo bem? Sim. Então, eu tô aqui na Argentina, tô fugido, né? A senhora sabe? Ah, pois não. Quanto tempo eu tenho que ficar fugido e posso voltar para o Brasil sem que eu tenha que responder pelo crime, já que eu nunca conseguiram me achar? Aí eu vou lá na tabela do artigo 109 do Código Penal e vou verificar qual que é o prazo prescricional dessa pessoa. Eu vou dizer para ele assim: olha, esse seu crime, homicídio doloso qualificado, a sua pena é de 12 a 30 anos. Vou na tabela do 109 e vou verificar que qualquer crime cuja pena seja maior que 12 anos, o tempo de prescrição são 20 anos. Então eu vou dizer para ele assim: fulaninho, você tem que ficar escondido 20 anos. Passaram-se 20 anos, pode voltar, sambar na porta do fórum com megafone, né? Falar, chupa fórum, que você não vai acontecer nada com você. Olha esse exemplo aqui, imaginem só, né, galera? Mas um outro exemplo. Doutora, lá no telefone. Doutora, eu tive aquela condenação, doutora, de 6 meses de medida restritiva de direitos, né? Prestação de serviço à comunidade. A hora que o oficial de justiça foi lá em casa para eu cumprir, para eu assinar a intimação, eu pulei pela janela, saí correndo, tô aqui no Paraguai. Todo mundo nos países fora do Brasil. Quanto tempo eu tenho que ficar fugido para não precisar cumprir? Vai lá eu novamente na tabela do artigo 109 e vou dizer para ele: olha, o senhor tem que ficar fugido 3 anos. Se eu não me engano, são 3, a gente já mata essa dúvida. O senhor tem que ficar fugido 3 anos para não precisar cumprir a pena. Então, pessoal, vai ser esse cálculo que hoje nós vamos fazer. Inicialmente, então, entendam que existem dois grandes tipos de prescrição, que é a prescrição antes de transitar em julgado e a prescrição após transitar em julgado, que vai ser aquela prescrição para a pessoa cumprir a pena. Vamos lá então para a nossa aula. Eu posso ser interrompida a qualquer momento, caso vocês tenham alguma dúvida para esclarecer, combinados? Olha lá. Então, aqui no meu Word vai estar assim: prescrição. O que é o conceito? É a perda, em face do decurso do tempo, do direito do Estado de punir, que é a PPP, ou de executar a punição imposta, PPE. Demorou
acabou, né? E aí a gente conta com um Estado desaparelhado, que tem poucos funcionários, que os processos demoram uma infinidade. Nós vamos verificar que existem crimes cuja pena é baixinha que prescrevem rápido. Então, muita gente fica sem condenação e sem executar a pena. Então, a prescrição é um limite temporal ao direito de punir. Essa punição do Estado, ela não é perpétua, ela tem limite, né? E esse limite é uma garantia do cidadão contra a hipertrofia do Estado, contra um Estado forte. Eu cometi um crime, mas eu tenho um limite para essa punição. Não vai ficar aí para o resto da vida, já que se o Estado quer me punir, faça logo, porque a pessoa que eu sou hoje vai ser diferente da pessoa que eu serei em 20 anos. A minha cabeça vai ser outra. Então, para eu receber uma punição, tem que ser agora, né? É a mesma coisa da gente fazer, né? Da gente pensar numa criança. A criança fez uma malcriação hoje, né? Ela tacou o prato para cima, não quero comer, não sei o quê, fez uma birra qualquer. Adianta você colocar essa criança de castigo daqui a um ano? Não, tem que ser na hora. Tem que falar assim: você não pode fazer isso, está errado. Você vai comer o que tem. Come, aí não quis, então você vai sentar aqui na cadeirinha do pensamento e vai ficar aqui um tempo. Super nani, super nani. Aí tem que ser na hora para saber eu corrigir o seu erro. Da mesma forma, é o Estado como transgressor da lei, como criminoso. Se não punir na hora, não adianta mais punir. E esse na hora que a gente fala são os prazos prescricionais que podem ser de até 20 anos. Continuando aqui, eu tenho alguns crimes que são colocados na Constituição Federal que não são passíveis de prescrição. Isso aqui é importante, aparece muito em provas, né? Porque são a exceção à regra. Alguns crimes não prescrevem. Então, são hipóteses excepcionais, ou seja, exceção de imprescritibilidade. Os casos de imprescritibilidade são excepcionais e tem que constar lá na Constituição. Primeiro, racismo. Racismo é imprescritível. Onde está o racismo, galera? Está na Lei 7716 de 89. O racismo é imprescritível. Inclui-se aqui também, como imprescritível, lá no crime de racismo, a homofobia e a transfobia. Mas prestem atenção aqui. Racismo não quer dizer injúria qualificada. Injúria qualificada seria você xingar uma pessoa pelo fato dela ser negra, japonesa, ou ter uma religião diferente da sua, homossexual, transexual, né? A ofensa é injúria qualificada, porque vai ofender a honra subjetiva. O que é racismo? Racismo é segregação. É dizer, vamos supor, na minha faculdade não estudam judeus. Então, se aparecer um judeu aqui não estuda. Negro, não estuda. Japonês, não estuda. Só quero branco ariano. Vejam, eu estou fazendo uma restrição, uma segregação de raça. Aqui na minha fábrica, só trabalha um tipo de etnia, não quero outra etnia. Isso é racismo. Racismo, então, gente, é você separar em grupos, não deixar outro grupo exercer seus direitos civis. Isso é racismo. Vão lá na Lei 7716 de 89 e vejam os tipos penais do racismo. Vocês vão ver que racismo vai incluir raça, etnia, procedência, grupos religiosos. A gente já pensa em racismo, a gente já pensa em ofensa, né? Xingou de igual aquele jogador grafite, uma coisa assim, né? O apelido dele, chamaram ele de macaco, jogaram banana, uma coisa horrorosa, uma coisa sem nome, né?
Nesse caso é racismo? Não. Nesse caso é injúria por preconceito. Lá na televisão, tudo para eles é racismo. Mas nós, como técnicos, temos que olhar a lei e verificar se o tipo penal se enquadra no acontecido de fato na vida real, né? Vamos fazer o exercício de tipicidade. E vamos ver que racismo não tem nada a ver com injúria racial. Continuando aqui, continuando falando de racismo, olha, a prática do racismo, ou seja, os crimes previstos nessa lei, constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Olha, vai tirar o direito de fiança e vai tirar o direito à prescrição, tá na Constituição, e a pena de reclusão, não vai ter detenção, significa regime inicial fechado. Depois, outro crime que é imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Eu vou lá atacar os três poderes, esse crime aqui é imprescritível. Ah, e só um interessante aqui, olha. Vamos pensar que eu seja dona de um restaurante, né? E eu não aceite que um negro frequente meu restaurante. Eu barro na porta e falo, aqui não. Isso é racismo. Isso é racismo. Imprescritível. Se eu xingar essa pessoa, ofender a moral dessa pessoa, isso é injúria qualificada pela raça. Se eu matar essa pessoa para não entrar no meu restaurante, pum, dei um tiro, matei ele na porta, não vai entrar no meu restaurante. Isso é homicídio. Homicídio e injúria prescrevem, né? Vamos prescrever, vamos olhar no artigo 109 quando que prescreve, mas o racismo não prescreve. Então, para a lei, eu tenho uma punição pior, né? Para o racismo, já que não prescreve, eu não deixar aquela pessoa frequentar meu restaurante, do que eu matar aquela pessoa. Se eu matar, eu fujo para outro país, fico 20 anos fugida, volto, está prescrito. Se eu simplesmente não deixar entrar, não prescreve. Ou seja, são crimes graves? Ambos são graves. Mas um prescreve, o outro não prescreve. Então, quando aparecer uma questão de prova falando de crimes imprescritíveis, a gente tem que estar aqui sabendo que são os denominados lá na Constituição como imprescritíveis. Se a gente usar o critério de gravidade, a gente vai errar. Porque é muito mais grave eu matar uma pessoa do que impedir ela de fazer alguma coisa, não é verdade? Então, prestem atenção, racismo é imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado de Direito é imprescritível também. Olha lá, constitui crime inafiançável e imprescritível. Eu tenho só esses dois aqui. Oi, pode falar. Então, se eu não deixar ele entrar no restaurante, é o racismo. Segregação. Vamos olhar o que é racismo aqui, para ficar claro para nós, ó. Deixa eu pegar a lei aqui. É porque tem o fato de xingar ele. Aí xingar seria injúria. Vou mostrar para vocês a diferença aqui, tá? Espera aí. Deixa eu só compartilhar a tela. Nossa, mas eu tô pretinha, né, na tela aqui. Agora mostrou eu, é porque tá meio escuro aqui onde eu tô, mesmo com a luz acesa. Agora pegou muito sol na praia. Então, mas foi por isso mesmo. Na aula passada eu tava na praia, aí eu tomei muito sol, aí agora eu tô pretinha. Olha que linda. Minha perna não tá mais uma mandioca, toda descasca. Aí, jovens. Olha eu aqui. Teve um caso recente agora da mulher não deixar o negro do iFood entrar. Não sei se você acompanhou, Má. Não acompanhei. Ela pediu uma comida, ela falou, esse negro aqui não entra. E não deixou entrar. Então vamos ver o que é.
Deixa eu só abrir o racismo, abrir a lei de O da racismo. loja também, né? Porque o gerente era moreno, né? E o casal lá de idosos não aceitou que ele era o gerente da loja. Isso seria o quê, professora? Vamos lá, olha lá. Define os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor. Vamos lá. São punidos, vamos para o crime. Ó, são punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação de preconceito de raça. Então, gente, a gente vê, infelizmente, muito preconceito contra o negro. Porém, qualquer tipo de raça, né? Então, japonês, qualquer tipo de raça. Ó, então, preconceito de raça, preconceito de cor, preconceito de etnia, preconceito de religião e preconceito de procedência nacional. Por exemplo, preconceito contra nordestino, nortista, sulista, qualquer tipo de preconceito de procedência. E quais são, então, o que eu configuro como racismo que é imprescritível? Ó, impedir ou obstar, ou seja, bloquear, criar óbice, ao acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviço público. Aqui está falando, né? Se eu não deixar alguém por causa de cor, etnia, raça, enfim, a entrar num órgão público. Aí eu tenho aqui. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, obstar a promoção. Aí aqui está falando de emprego. Negar ou obstar emprego. Ainda a gente não viu nada de deixar entrar em algum lugar. Ter emprego em empresa privada. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, resultante de preconceito ou de origem étnica. Deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado, impedir a cessão funcional, promover no emprego. Fica sujeito a pena, prestação de serviço à comunidade, tá. Aqui no 5. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial. Não deixei entrar no meu estabelecimento. Negando a servir, atender ou receber. Só receber o cliente, por exemplo, vai entregar um iFood, qualquer coisa. Receber cliente ou comprador, a quem acesso estabelecimento comercial. Por que eu estou mostrando? Porque a gente lembra que só pode ser crime se tiver escrito na lei. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em ensino público ou privado. Impedir ou recusar acesso à hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento similar. Impedir acesso ao atendimento a restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Impedir acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões. O legislador podia ter colocado mais genérico, né? Impedir acesso ou recusar atendimento em salão de cabeleireiro, barbearia, termas, casa de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Impedir acesso à entrada social em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas de acessos. Impedir acesso a transporte público, avião, navio, barco. Impedir acesso a alguém ao serviço de qualquer ramo das Forças Armadas. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento. Constitui efeito da condenação à perda de função. Olha, impedir ou incitar, praticar, eu acho que aqui a história, praticar, induzir ou incitar a discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pronto. Se alguém fala, você não vai entregar seu iFood aqui porque você é negro, eu estou praticando a discriminação. Ó, eu vou ter pena. Olha que peninha sem vergonha. 1 a 3 anos em multa. Cabe suspensão condicional do processo. Fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda, cruz suástica, gamada, fins de divulgação do nazismo.
Se qualquer dos crimes é cometido por intermédio do meio de comunicação. Gente, está vendo então que a lei vai trazer quais são os casos de racismo? Esses são imprescritíveis. A pena não é aquelas coisas, mas são imprescritíveis. Olha só a injúria por preconceito racial. Vamos lá. Injuriar alguém ofendendo a dignidade e o decoro. Antes disso, a gente tem dois tipos de honra. A honra objetiva, o que os outros pensam de mim, e a honra subjetiva, o que eu penso de mim. Então, se estão falando mal de mim, eu fico sabendo que estão falando mal de mim por aí, a honra ferida foi a objetiva, né? Sai um boato por aí que a professora Marisa está vendendo droga dentro da faculdade. Né? Eu fico sabendo que eu estou vendendo droga dentro da faculdade, né? Aí é um crime de calúnia, porque o fato de vender droga é um crime. Então, se estão falando que o fato é criminoso e esse fato criminoso é mentira, o crime é de calúnia. Onde que está isso? Está aqui, ó, um pouquinho para cima. Opa, ó, calúnia. Caluniar alguém imputando falsamente, se for verdade, não é calúnia. Fato definido como crime. Qual foi o fato? Não estou chamando de traficante. Eu contei um fato. Marisa está vendendo droga. Ou a venda de droga. Então é mentira, então é uma calúnia. Essa é a honra objetiva, o que os outros pensam de mim. E a honra subjetiva, o que eu penso de mim, né? A gente tem uma visão acerca da gente que as pessoas podem ter outra, e cada um com seus problemas. Mas se alguém chega e te fere por dentro, né? Fere o seu íntimo, está cometendo injúria. Injuriar alguém ofendendo a minha dignidade e o meu decoro. Me xinga, né? Sua traficante. Aqui sim é injúria. Ele não está imputando um fato. Está me mostrando uma característica negativa. Sua gorda, sua chata, sua feia, sua burra, qualquer tipo de injúria. Mas se essa injúria vier de cunho racial, vamos ver aqui embaixo. Aqui, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa portadora de deficiência, né? Ó, sua macaca, sua... Ai, eu acho horrível falar essas coisas, mas eu preciso dar exemplo, tá, gente? Desculpa, eu fico abalada. Sua, sei lá, cega, aleijada, o que for, né? Eu estão me injuriando com alguma característica minha de raça, de religião, macumbeira, enfim. Nesse caso aqui, não é racismo, é injúria por preconceito racial. Isso aqui, o legislador devia pôr a mão na consciência e colocar isso lá no crime de racismo. Também será considerado racismo, portanto imprescritível, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Pronto! E acabar com esse problema, né? Porque as pessoas, elas ficam muitas vezes impunes, já que isso daqui não é crime de racismo. Isso daqui é crime de injúria racial. É um crime que só se procede mediante representação. Então, se a pessoa não for representar, né, não for, igual teve uma história de um condomínio no Natal, eu fiquei muito abalada com essa história, que uma idiota de uma mulher lá, não queria, o pessoal do condomínio não queria deixar entrar alguém porque não estava identificado. E a mulher desceu lá e fez um aué, falando um monte pro menino lá da portaria, xingando ele de tudo que é nome, principalmente quanto à raça dele. E aí, mostrou depois esse menino dizendo que não ia representar e tal, por represália também, medo de perder o emprego, enfim. Vejam que isso daqui facilita, né, que a pessoa fique impune. Se fosse lá no crime de racismo, ia ser ação pública incondicionada e imprescritível. Então, um alô ali ao legislador, se tiver alguém aí da Câmara dos Deputados e do Senado Federal assistindo nossa aula, coloca esse crime de artigo 140, parágrafo 3º lá
na lei de crime de racismo. Entenderam a diferença, pessoal? Se mandarem embora essa pessoa, esse menino, por causa da cor dele, racismo. Se xingarem esse menino, acabarem com a moral desse menino, pela cor dele, injúria por preconceito racial. Essa é a diferença. Racismo prescreve, injúria... Não, racismo não prescreve, injúria prescreve. Vocês conseguiram perceber a diferença? Alguém aí? Sim, professora, obrigada. Professora, mas no caso, ele teria que ter uma testemunha para provar que houve o racismo, né? Dificulta também, né? Ah, gente, a prova, né, disso não é necessariamente testemunha, né? Pode ser a palavra dele, filmagem, não necessariamente testemunha, qualquer coisa que prove, né? Mas infelizmente, a quem alega que prova. Então precisa de qualquer crime, né? Peraí que meu Nessa filho época de eleição tá passando aqui na frente, ele quer um carinho. Pode perguntar, gente. Esse aqui é meu sobrinho, tá? Minha irmã foi viajar, deixou ele aqui. Ele gosta de carinho. Nessa época de eleição acontece muita injúria. Não entendi. Nessa época de eleição acontece muita injúria. Ah, gente, é um jogo sujo, né? E na época de eleição, o pessoal parece que esquece moral, que esquece tudo, né? A busca do poder, o pessoal é terrível, né? A gente vê cada coisa, principalmente na internet, uma briga desgramada. Aí você pensa, poxa, gente, até onde vai a busca do poder, né? É uma brigaiada. Nossa, até quando eu fui votar lá no Marilu, tinha um povo discutindo lá na porta. Política desperta paixões, né? Política, religião, time de futebol, tudo que desperta paixões. É terrível, tem bastante crime, sim. Mas aí vai lá para a lei de crimes eleitorais, que tem um tipo penal específico para isso. Então, vou voltar aqui para nossa sequência da aula. Então, eu já mostrei para vocês quais são os crimes por exceção imprescritíveis: racismo, grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Guardem isso. Deixa eu só... O meu note desligou aqui a luz, a energia. Agora voltou. Guardando isso, os demais crimes, por piores que sejam, prescrevem um dia. E nós precisamos saber quando que vai ser a prescrição e quando que ela vai acontecer. Novamente, o gato querendo passar na frente da câmera. Vamos descer aqui um pouquinho. Olha lá. Observação muito, muito, muito importante. Tortura, por mais terrível que seja, né, não é prescritível. A punição criminal da tortura é prescritível, vai prescrever. Então, os crimes de tortura, tem uma lei lá para os crimes de tortura, prescrevem. As ações cíveis para receber indenização quanto à tortura não vão prescrever, mas o crime prescreve. Quais são, então, os fundamentos para que exista essa tal da prescrição? Qual que é o fundamento, né? Se a gente está vendo, poxa, eu queria que todo mundo fosse punido, por que existe a prescrição, né? Aí eu tenho 3 motivos aqui que eu coloquei para vocês que estão na doutrina. Primeiro, o decurso do tempo leva ao esquecimento do fato. O decurso do tempo recupera naturalmente o criminoso. O decurso do tempo enfraquece o suporte probatório. Primeiro, o esquecimento do fato, a gente coloca aqui, já que uma justiça que demora não é uma justiça justa. Imaginem que batem lá na porta da sua casa, você com seus 50 anos, e haja ali um crime, haja o oficial de justiça dizendo assim, tudo bem, fulano? Então, olha só, o Ministério Público entrou com uma ação aqui contra você, porque em 1974 você foi para uma balada, se envolveu numa briga e você
deu um empurrão no rapaz, o rapaz caiu e lesionou o braço, ficou 30 dias sem trabalhar, e aqui nós vamos entrar com uma ação, entraram com uma ação de lesão corporal aqui contra você, de natureza grave. Imagina, um crime que aconteceu em 1974, você nem lembrava mais que isso aconteceu, né? Ou pior, hoje em dia, depois de 40 anos, 50 anos, você nem faria, nunca mais faria isso. Falar, puxa, aquela época eu era um idiota, agora eu sou uma outra pessoa. E depois, como que prova, né? Como que prova que naquela época, aquela pessoa que foi que bateu em você primeiro, então foi uma reação legítima? As testemunhas já morreram, você não tem mais circuito interno, a balada já fechou, enfim. Por isso que precisa de prescrição, para que a justiça seja aplicada no menor tempo possível. A gente sabe que, mesmo havendo prazos prescricionais, a justiça demora. Imagina só se deixar sem prazo. Aí que vai passar 50 anos e nós vamos receber. Eu fiz um júri uma vez, pessoal, que o rapaz havia matado outro há mais de 17 anos. Então, faltavam 3 anos para prescrever. 17 anos atrás, né? Não tem mais... não tinha... Era muito difícil prova, era muito difícil tudo, né? Porque já tinha se passado muito tempo, muito tempo. Então, esses são os fundamentos da prescrição. Espécies de prescrição. Aqui são os 2 grandes grupos que eu falei para vocês. Primeiro grupo, prescrição da pretensão punitiva. Segundo grupo, prescrição da pretensão executória. Na prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde o direito de punir. Na executória, perda do direito de executar a punição já imposta. Diferença entre os dois. Na primeira, ainda não existe uma sentença transitada em julgado. Na segunda, já existe. Só falta executar. Só falta essa pessoa iniciar o cumprimento da pena. Outra diferença, né? Aqui, ocorre antes do trânsito em julgado. Impede qualquer efeito de eventual condenação. Não vai ter, então, não vai ser reincidente, porque não teve condenação, não precisa pagar a pena, não precisa restituir o que levou, vamos pensar que é um furto, não precisa devolver o material do furto, não precisa indenizar a vítima, porque não tem efeito da condenação. Os efeitos da condenação são reincidência, indenizar a vítima, devolver o produto do crime. Como aqui não teve condenação, não existe nada disso. De outro lado, quando ocorre a prescrição após o trânsito em julgado, a única coisa que vai impedir aqui vai ser a execução da pena. Ele foi condenado a 20 anos, mas como não encontraram essa pessoa, né, os crimes vão prescrever. Por exemplo, vocês sabem que tem, agora eu não vou lembrar o nome, sabe aquele menino das Chiquititas que o pai da menina assassinou, né, o Cupertino, acho que é isso, que ele tá fugido por aí, 3 homicídios, né, ele matou o pai, a mãe e o menino, né, pai, a mãe e o menino, por um... Parece que já... Oi? Parece que já capturaram ele lá pro lado do Paraná. Não capturou nada. Só se capturou. Era ele. Não capturou, não. Acharam ele numa fazenda. Parece que ele foi tirar um título de eleitor lá e tal, e deixaram o homem escapar. Não seguraram ele, não. Trabalhou 1 ano em uma fazenda lá e depois... Não parece que... Capturaram, não. Nossa, mas a foto é tão diferente, não dá para reconhecer. Enfim, gente, Tá se esse homem conseguir ficar fugido, dando olé na polícia, dando olé em todo mundo que está atrás dele, se ele fugir 20 anos, ele volta para cá sambando na cara de todo mundo, porque prescreve o crime, né? Os crimes são prescritíveis. Ninguém conseguiu pôr a mão nesse homem ainda.
Se ele conseguir ficar ileso, já tem quantos anos? Vamos pensar que já tem 2. Se ele conseguir ficar ileso mais 18 anos, né? Ninguém consegue achar esse homem. E aí, infelizmente, o crime prescreve. Tomara que achem o mais rápido possível, né? Ele precisa pagar por isso que ele fez. A prescrição da pretensão punitiva, ela vai se dividir em 4. É aqui que a cobra torce o rabo, né? Que nós vamos ter que aprender que existem 4. Uma, a prescrição em abstrato, a prescrição retroativa, a prescrição superveniente e a virtual. Nós vamos ver que tem 4 tipos de prescrição aqui. Então, a lei vai possibilitar 4 tipos diferentes de prescrição. Eu vou contar a prescrição para frente, vou contar a prescrição para trás, né? E vou contar ainda a prescrição em perspectiva. Por exemplo, né, a gente chega ali na época das alegações finais, aí faz a continha. Poxa, até julgar o recurso já está prescrito. Então, a gente vai dizer para o juiz assim, excelência, vamos declarar a prescrição agora, porque até isso ser julgado, já está prescrito. Então, você vai trabalhar à toa. Porque a hora que o tribunal receber a sua apelação aqui, ou a hora que você for sentenciar, você já vai sentenciar um processo prescrito e já vai ter que declarar a prescrição. Essa, por exemplo, é a prescrição virtual. Os tribunais odeiam, mas os juízes de primeira instância geralmente reconhecem, porque ninguém quer trabalhar à toa, né? Várias vezes eu fiz pedido de reconhecimento de prescrição virtual em crimes baixinhos. Já está, faz a continha, já está prescrito. E para fazer a continha, eu vou dar uma dica para vocês sensacional. Existe na internet de graça, no site do CNJ, a gente só coloca ali os dados que a lei pede e já sai para a gente a prescrição. Vamos para frente que já eu explico. Olha lá. Primeiro, vamos estudar uma por uma, né? Olha lá. Prescrição, vamos começar por essa daqui, ó. Nós vamos estudar todas. Opa, peraí que desligou. Eu tenho uma raiva dessa tomada que ela meio que desliga sozinha. Ela tá com mau contato. Mas vamos assim. Se aparecer aqui que a bateria tá acabando, eu dou um jeito de colocar em outra tomada. Ainda tem muita bateria. Ó, primeira que a gente vai estudar vai ser essa aqui, tá em abstrato. Não dá para selecionar, tá colado. Onde que ela está prevista em abstrato? Ela está prevista no artigo 109. Olha lá. Tendo o Estado a tarefa de buscar a punição do delinquente, deve anunciar até quando essa punição lhe interessa. Entendendo essa prescrição, a gente entende o resto. Sendo incerto o quanto de pena que será fixada na sentença, o prazo prescricional é o resultado da condenação, da combinação da pena máxima prevista abstratamente no tipo e na escala do 109. O que ele quer dizer aqui? Nós vamos, nesse primeiro tipo de prescrição, nós vamos usar a teoria da pior das hipóteses. Pior das hipóteses. Vamos pensar no caso do Cupertino, lá do rapaz lá. Ele cometeu 3 homicídios dolosos qualificados. O que de pior pode acontecer com esse homem, né? Vamos pensar que ele pegue a pena máxima nos homicídios. A pena máxima naquela época já tem 2 anos, né? Então, ainda é, né? De 12 a 30 um homicídio, então a gente joga para 30 anos. Foram 3 homicídios. 3, 6, 9. 90 anos. 90 anos. Foi em concurso material? Sim. 3 ações, 3 resultados. Ele atirou 1, atirou 2, atirou 3. 3 ações, 3 resultados. Somam as penas. 90 anos é o máximo de pena que o Cupertino pegaria. Vamos pegar esses 90 anos, que é o pior que pode acontecer com ele, e vamos lá para a tabela do 109. A tabela do 109, eu coloquei ela aqui para vocês, ela está igualzinha no código.
vai estar assim. Prazos prescricionais do 109, vai estar lá em quantos anos prescrevem, e o máximo da pena em abstrato. Qual que é o pior que pode acontecer? Olha lá. E aí vai estar assim. Só vejam o pretinho por enquanto. Se a pena em abstrato, ou seja, não tem condenação ainda, for superior a 12 anos, caso de 90 anos é superior a 12, prescreve em 20. Se for mais de 8 e menos de 12, prescreve em 16. Superior a 4 e não e inferior a 8, até 8, conto 8, conto 12, conto 8, 12 anos. Se superior a 2 e até 4 anos, 8 anos. Igual a 1 ano até 2 anos, 4 anos. Inferior a 1 ano, pena de 6 meses, prescreve em 3. Então, essa aqui é a teoria da pior das hipóteses. O que pior pode acontecer com essa pessoa? Eu vou pegar o pior das hipóteses e vou colocar aqui. Máximo de 90 anos, então prescreve em 20. Olha só. E no código vai estar escrito assim, ó, no artigo. Acho que esse dia aqui, ó. Artigo. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo no parágrafo 1º do artigo 110, que nós vamos ver que é outro tipo de prescrição, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando, aí tá lá, em 20 anos, se a pena é até 12, eu coloquei na tabelinha para vocês. Em 16, se o máximo é superior a 8 e não excede 12. Em 12, se o máximo da pena é superior a 4, não excede a 8. Em 8, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede 4. Em 4, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2. E o mínimo do prazo prescricional aqui, ó, em 3 anos, se o máximo é de 1 ano, né? Aqui, o tempo que perdura o direito de punir, né? O direito de punir na gravidade do crime. E como que eu busco, então, essa pena máxima, né? Olha só. Vamos ter que lembrar um pouquinho das nossas aulas de dosimetria, né? Olha lá. Primeiro, eu levo em consideração qualificadora. O crime é simples ou qualificado? Qualificado. Então, eu levo em consideração a qualificadora. Não levo em consideração circunstância judicial. Lembra lá do artigo 59? Isso aí eu não levo em consideração. Ah, ele tinha maus antecedentes? Não importa, não vou levar em consideração, né? Por quê? Porque o valor que a gente coloca lá na hora da dosimetria de 1/8 não tem previsão legal. Então, eu não levo em consideração as circunstâncias judiciais. Ainda bem, né? Senão seria um cálculo a mais que a gente ia ter que fazer. Causa de aumento ou diminuição, eu levo em consideração? Sim. Vai estar lá. Crime qualificado. Aumenta-se na metade, por exemplo, olha lá. Aumenta-se na metade se o crime for realizado contra agente de segurança pública. Um exemplo. Aí, o crime que é de 30 anos passa a 45 anos. Leva em consideração? Leva. Se tiver alguma causa de aumento ou diminuição de pena, eu levo em consideração. Lembrando que, como eu estou buscando a pior das hipóteses que pode acontecer com o réu, eu sempre vou levar em consideração a que mais aumente ou a que menos diminua. Aqui eu estou fazendo o advogado do diabo, eu quero ver o pior que pode acontecer com ele, para eu poder calcular a prescrição no 109. Depois, leve em consideração as agravantes e atenuantes? Novamente, a resposta é não, já que não tem um parâmetro definido pela lei. Quem escolheu foi a jurisprudência. Então, eu não vou levar em consideração lá o artigo 61, 62, 65, 66, se ele é menor, se ele é reincidente, se ele não é, né? A única coisa que eu vou levar em consideração é a menoridade ou a senilidade, porque a prescrição vai cair pela metade. Pasmem. Se a pessoa tiver, vamos ver o artiguinho já, entre 18 e 21 anos, ou se é na data do fato,
18 a 21 anos na data do fato. Ou se na data da sentença ela for maior de 70 anos, a prescrição cai pela metade. Vamos pensar que aquele Cupertino, né, que todo mundo está procurando ele, quem achar ele já liga 190, né? Ou já liga 181, não, qualquer 181, né? Diz que denúncia. Vamos pensar. Aqui no Brasil devia ter que nem nos Estados Unidos, ter caçador de recompensa. Se pagasse uma recompensa, eu já ia lá buscar ele. Ótimo, devia ter sim, né? Eu também acho. Olha só, gente. Vamos pensar que esse Cupertino, esse safado desse homem, né? Esse maldoso, que ele tivesse 70 anos, vamos lembrar que os canalhas também envelhecem, né? Vamos pensar que ele tivesse 70 anos na data que ele matou aquelas 3 pessoas. A prescrição cai pela metade. Então, ele teria que ficar fugido só 10 anos. Cai pela metade. Também não vou levar em consideração concurso de crimes, mesmo se levar em consideração, né, o prazo. Eu estava levando em consideração, não é para levar em consideração concurso de crimes. Então, vamos pensar aqui. Se cai pela metade, olha só, vamos voltar na tabelinha do 109 aqui, para a gente ver como que cai pela metade, olha como que fica, né? Pena máxima 12 anos, a prescrição é em 10. Mais de 12, né? 30 anos, a prescrição é em 10. Pena máxima superior a 8 até 12, prescreve em 8. 4 a 8 prescreve em 6, em 4, em 1 ano e 6 meses vai prescrever a pena de menos de 1 ano. Então, a gente tem que prestar muita atenção se na data do fato aquela pessoa tinha de 18 até 21 anos ou se ela é maior de 70 na data da sentença. Nesse caso, a prescrição cai pela metade. Então, fica muito fácil prescrever nesses casos. Pois não? Professora, bom dia, Ana. Professora, esse exemplo que a senhora está falando agora da idade de 70 anos, aquele ex-médico, o Roger Abdelmaci, foi ele que... Ele tem 77 anos. Então, assim, ele está ganhando tempo para... Ele fica falando que está passando por... Está doente, fica em cadeira de roda, está ganhando tempo para ele não cumprir, porque ele pegou 170 anos, uma coisa assim, né? 153, como que fica o caso dele? Então, nesse caso, ele já foi condenado, né? Então, se na data da condenação, quando ele pegou 100 e poucos anos, né? Se nessa data da condenação, na sentença, ele tinha 70 anos, aí a prescrição caiu pela metade. Agora é na execução da pena. Agora ele tá falando que está doente, tá, para ele poder morrer antes de cumprir, né? Mas ele já está cumprindo em hospital, mas está cumprindo, né? Então não está na casa dele, porque por causa do Covid parece que iam liberar ele, não foi? Pode ser que tenha domiciliar. Aí, nesse caso, é lá na execução da pena, ele continua cumprindo pena, mas se ele tiver em domiciliar, mesmo assim ele está cumprindo pena. Ele não pode sair para lugar nenhum, ele fica sob vigilância. Vigilância. Entendi. Ele fica, tá? Entendi. Então, se ele não tivesse sido condenado ainda, e ele tivesse fugido, aí, nesse caso, sim, ele estaria ganhando tempo. Mas, enquanto ele está sob a tutela do Estado, ele está cumprindo pena. Obrigada, professora. Imagina. Vamos continuar aqui. Esse homem dá até arrepio, né, de pensar nesse homem aí, credo. Então, vamos para frente. Redução, então, do prazo prescricional, olha lá. São reduzidos da metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos e na data da sentença maior de 70. Isso aqui era uma coisa que o legislador, se você estiver me ouvindo, legislador, tira isso do código, meu filho. Olha, poxa. Enfim, porque que eles vão, qual que é a alegação deles aqui, né? Que a pessoa entre 18 e 21 anos não está com caráter formado, que ela ainda tem que ter uma chance da lei, então que a lei precisa agir logo contra essas pessoas, porque o caráter dela vai se mudar, ou com 70 anos a pessoa já está no bico do corvo, tal, enfim, olha só. Artigo 119. No caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada um isoladamente.
Então, esqueçam contar o concurso de crimes para fins prescricionais. Vou contar um por um. Não vou somar pena e também não vou fazer aquela exasperação do concurso formal ou do crime continuado. Vou contar um por um dos crimes sem concurso. E isso é bom, né? Já que o concurso de crimes, a gente sabe que no concurso material e no concurso formal e no crime continuado, tem um grande benefício para o réu, né? Porque as penas não são somadas. Vamos continuar aqui. Então, redução de prazos. Consequências da pena da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que é a primeira. Olha lá, qual que é a consequência se for declarada? Vamos pensar que aquele assassino lá que a gente estava falando, o Cupertino, tinha 70 anos na data do fato e passou 10 anos, ninguém achou esse homem. Qual que vai ser a consequência? Desaparece para o Estado o direito de punir, inviabilizando a análise do mérito. Então, ó, se acharem esse homem com 10 anos e um dia, e ele já tiver 70 anos ali, né? 10 anos e um dia. O que vai acontecer? Faz uma petiçãozinha de 2 linhas, o advogado dele, pedindo para extinguir o processo, porque já se operou a prescrição. Olha, desaparece para o Estado o direito de punir. 2, eventual sentença condenatória provisória é rescindida, não permite operar qualquer efeito da sentença penal ou extrapenal. Se tiver sentença em primeira instância, aguardando julgamento em segunda instância, extingue, joga tudo no lixo. 3, o acusado não será responsabilizado pelas custas processuais, não precisa pagar a vítima, não precisa pagar custo, não precisa pagar nada. 4, terá o direito à restituição integral da fiança. Se ele foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia, mediante fiança, ou o próprio delegado arbitrou fiança, e depois esse homem depois não teve o julgamento dele no prazo, restitui o dinheiro da fiança dele. Olha só. Mas, né, nem tudo são flores, né? Existe, pessoal, algumas balizas prescricionais. O que é isso? São imposições colocadas pela lei que zeram o prazo prescricional. O que é isso? Vamos pensar que está correndo o prazo, aconteceu alguma coisa que o prazo que está correndo zera, volta a estacar zero. Então, vamos pensar no Cupertino lá, todo feliz, faltando um mês para dar os 10 anos, ele tem 70, né? Ou os 20 anos, ele não tem 70, eu acho que ele não tem 70 anos, não. Aconteceu alguma coisa, o prazo volta a estacar zero. Vamos ver o que é isso? Olha lá. Quando que começa a correr o prazo prescricional? Primeiro, no dia que o crime se consumou. Começa a contar o prazo no dia que o crime se consumou. Olha lá. Quando se considera praticado o crime? Na data da conduta. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro momento seja do resultado. Quando se inicia o prazo prescricional? No dia da consumação. Consumou, as pessoas morreram, às vezes é no mesmo dia, às vezes não. Às vezes a pessoa foi morrer depois de um mês, estava no hospital, morreu depois de um mês. Então, inicia-se o prazo prescricional da consumação. A prescrição, antes de transitar em julgado, está no artigo 111, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr no dia que o crime se consumou. No caso do Cupertino, consumou na hora que ele matou as 3 pessoas na hora. No caso de tentativa, presta atenção, no dia que cessou a atividade criminosa. Tentou, né, mas não conseguiu. Circunstâncias alheias à vontade do réu, fizeram com que ele não conseguisse o resultado. Onde que está a tentativa? Está no artigo 14 do Código Penal. Inicia a prescrição no último ato executório. Nos crimes permanentes, no dia que cessou a permanência. O que são crimes permanentes?
crimes que se prolongam no tempo. Por exemplo, crimes de casa de prostituição. Crimes de casa de prostituição, eles prolongam no tempo. Então, a hora que acabar a casa de prostituição, for descoberta, daquele dia para frente, inicia-se a prescrição. Nos crimes de bigamia, casar sendo casado, e na falsificação ou alteração do registro civil da data em que o fato se tornou conhecido. Esses crimes aqui só começa o prazo prescricional a partir do momento que eles se tornam conhecidos, já que são crimes que não chega tão fácil ao conhecimento da autoridade policial. Então, prescreveriam fácil, né? Olha lá, bigamia, falsificação ou alteração no assento civil, aquela tal da adoção à brasileira, você registra uma criança como se fosse sua, é uma falsificação ou alteração de registro civil. Então, esses crimes só começam o prazo prescricional a partir do momento que chega chega no conhecimento das autoridades. Crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previsto nesse código ou legislação especial, na data em que a vítima completar 18 anos, salvo se nesse tempo já houver sido proposta ação penal. Essa lei, pessoal, é a lei batizada de Lei Joana Maranhão. O que aconteceu com essa moça? Essa moça, ela é uma nadadora, e o que acontecia com essa menina? Ela, desde muito pequena, ela praticava a natação. E os pais confiavam no treinador dela para que ela disputasse os campeonatos, Brasil afora, né? Só que esse rapaz, esse treinador, ele violentava ela, né? Ele molestava, desde que ela tinha 10, 11 anos, molestava ela, e ela não entendia, né? Depois vocês vejam no YouTube a entrevista dela, ela não entendia o que era aquilo até ela arrumar um namorado. E entender que aquilo que ele fazia com ela era estupro. E daí o que aconteceu no caso dessa moça? Quando ela se deu conta, imagina, aquela pessoa que treina, não tem tempo para namorar, enfim. Quando ela entendeu que aquela situação que ela vivia era de estupro, já não tinha mais o que fazer quanto ao estuprador, porque os crimes já estavam prescritos, que aconteceram lá desde os 10 anos de idade dela, já estavam prescritos. Então, esse crime tomou repercussão nacional, e aí houve uma mudança em 2012 quanto à prescrição dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E aí ficou definido o seguinte, que a partir do momento que essa criança fizer 18 anos, começa a correr o prazo. Então, ela vai ter um prazo a mais para entregar para as autoridades quem praticou o crime contra ela, né? Salvo se antes disso, né, imagina uma criança que saiba, que tenha educação sexual, né, que saiba o que é um estupro, o que não pode ser feito com ela, e avise os pais, e os pais tomem iniciativa. Então, nesse caso, tudo bem, inicia-se o processo penal. Mas se não, se depende da própria vítima, começa a contar a partir dos 18. Foi uma inovação, então, da Lei Joana Maranhão. Olha só que legal. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, previstos lá no Código Penal, só inicia na data que a vítima completar 18 anos, salvo se esse tempo já tiver proposta a ação penal. Pode perguntar. E nesse caso, então, como teve essa alteração na lei, a favor, em dúbio pro réu, né, que chama? Quando tem essa alteração que favorece o... Não. Aí é irretroatividade. Ou seja, os crimes do Maranhão não foram acobertados pela lei. O treinador dela saiu ileso. Mas os próximos, a partir de 2012, nesse caso, para retroatividade da lei maléfica, né? Só daqui para frente. Só os crimes praticados após a vigência para frente. O dela não foi... Não teve, foi atingido pela prescrição. Mesma coisa do Guilherme de Pádua, né?
que foi aquele movimento todo para que homicídio qualificado fosse crime hediondo. Somente os crimes praticados após a entrada em vigor para frente, né? As pessoas conseguem que consegue a mudança da lei, mas não abrange os casos dela, porque a lei não retroage para piorar a vida do réu. Bem lembrado. Vamos continuar? Iniciado o prazo é por... O que é isso? Então, iniciado o prazo de prescrição, é possível haver suspensão ou interrupção do prazo. Isso aqui é uma coisa boa, né? Prazo começou a correr, a lei vai dizer quais casos que suspendem e interrompem a prescrição. Prestem atenção para vocês não esquecerem nunca mais o que é causa de suspensão e o que é interrupção. Primeiro, suspensão, quando acontece, o prazo fica suspenso. Depois ele volta a correr de onde parou. Então, já tinha lá corrido 5 anos do prazo, suspendeu. Quando voltar a correr, volta a correr dos 5 anos. Interrupção. Como que acontece? Prazo iniciou, começou a correr o prazo, interrompe. Ocorreu a causa de interrupção, interrompe. Volta a correr o prazo, volta do zero. Então, volta a correr do zero. Como que eu faço para lembrar, né? Eu fico imaginando um muro e uma pessoa correndo. Quando é suspensão, ó, voltou a correr de onde estava. Na interrupção, ó, para aqui embaixo, pessoa correndo, para aqui embaixo. E para voltar a correr, ela precisa voltar e pegar impulso, já que a interrupção zera. Então, aqui, ó, na interrupção, o prazo zera. Interrompe, zera. E na suspensão, volta a correr o prazo de onde parou. Para o réu é melhor qual? As causas suspensivas. Para o réu é melhor que nem suspenda nem interrompa, mas se acontecer é melhor a suspensiva, né? Causas suspensivas estão no artigo 116. Param a contagem do tempo que depois volta de onde parou. Deixa eu ver se eu coloquei aqui ou se vou olhar no código. Tá aqui, ó. Quando suspende o prazo, ó. Aqui causa de suspensão. Deixa eu colocar aqui. Suspensão. Ou seja, suspendeu e volta a correr de onde parou. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Aqui, nem iniciou ainda o prazo de suspensão. Aqui o prazo ainda está zerado. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa o conhecimento da existência do crime. Exemplo, né? Caso de bigamia e anulação de casamento. Primeiro eu preciso saber se aquela pessoa era casada mesmo, lá no civil. Pode ser que ela tenha pedido anulação e só não averbou no registro. Então, se descobriu no final, não, ela era casada e casou de novo, aí sim inicia o prazo da prescrição. 2, aqui é 2, né? Enquanto a gente cumpre pena no estrangeiro, está cumprindo pena lá, a hora que ele voltar, inicia o prazo de prescrição. Opa, peraí que faltou aqui mais coisas. Nossa, foi um barulho aqui de bomba. Deixa eu compartilhar a tela aqui no artigo 116. Aqui. É gol do Corinthians. Deve ser. Foi uma bomba aqui. Eu acho mais fácil ser fogueteiro. Ah, não. Fiz errado. Falando mal dos meus vizinhos, ó. O que acontece?
aqui. Ah, gente, ontem um monte de gente veio me questionar por que que eu não convidei vocês para o júri, mas é porque não pode devido à pandemia, né? Não tinha ninguém assistindo o júri, só tava a família do morto, a família do vivo e as testemunhas. Por isso que eu não chamei vocês. Próximo, quando tiver podendo vocês assistirem, vocês vão lá, né? Vocês vão lá torcer por mim e pelo réu, né? Ou não, né? Cadê? O que eu estava querendo mostrar aqui? Ah, tá, o artigo 116. Estou desorientada. Estou desorientada desde ontem. O júri dá um desgaste físico tão grande e mental, né? Que eu cheguei ontem, eram quase 7h30, 8 da noite, desde as 8 da manhã eu estava no júri. E eu aproveitei para fazer um auê lá, porque o que aconteceu? Nós chegamos, estava marcado para chegar 9 horas no fórum, né? Aqui tá bom. Nós chegamos 20 para as 9, né? Que eu prefiro chegar 1 hora adiantada do que 1 minuto atrasada, né? Aquela pessoa louca que eu sou. Aí, o que aconteceu? Nós chegamos, eu obviamente não levo guarda-chuva, ficamos lá encolhidinho na porta do fórum, eu, o Francisco, que a gente fez júri juntos, e um monte de jurados ali esperando. E aquela chuva que Deus mandava, né? Então a gente ficou todo mundo espremido ali, uns com guarda-chuva, outros não, até o réu, todo mundo junto ali. Aí a galera do fórum lá dentro, ninguém abria. Aí eu falei, nossa, mas que descaso, né? Já comecei a arrumar amizade com os jurados logo ali. Não, mas que descaso, nós aqui, manda chegar 9 horas, podia pelo menos deixar a gente ficar ali no cantinho, né? Que tinha uma cobertura, né? E não deixaram, não deixaram. Ah, não, só 9 horas. Eu falei, né? Não xinguei nem nada, mas no pensamento, né? Lembra da valoração paralela na esfera do profano? Xinguei até. Aí, beleza. Quando começou o júri, tava lá eu, né? Bem bonita, né? De toga, aquela capa de advogado lá com o pomponzinho, e me achando, porque era preto, me emagreceu. E primeira fala que eu tive na hora dos debates, eu falei, excelência, poxa, que sacanagem, que falta de respeito com a gente, com os jurados, né? Porque a gente chegou aqui, era 8h30 da manhã, ficamos debaixo de chuva, um monte de serventuário, em vez de abrir para a gente, pelo menos para ele ficar no cantinho, né? Não tomar aquela chuva. Então marca para a gente chegar 9h30 aqui, né? Porque o júri começou, era 10, quase 11 horas, né? Marca, e fiz uma auê, né? Já trouxe os jurados para o meu lado, né? Ali falou, pô, a defensora está defendendo a gente, né? Porque, poxa, imagina o coitado do jurado, tá ali, puto da vida que foi escalado para participar do júri, e quando é assim, você participa de todos os júris, né? Tá de cara a cara com o assassino, que pode ser seu vizinho, e sabe que ele pode daqui a pouco te matar, se acontecer alguma coisa, se ele for condenado. E ainda fica debaixo de chuva. Eu tinha feito uns cachinhos, gente, para ficar parecendo um anjinho, né? Meus cachinhos foram pro saco, né? Por causa da chuva. E aí eu reclamei, o juiz, mas não é culpa minha. Eu falei, mas o senhor é a única autoridade que eu tenho aqui para reclamar. É culpa de quem, então? De não sei o quê. Eu falei, então eu vou falar com essa pessoa. Brava, né? Porque eu sou uma pessoa muito brava. Falei, depois os jurados, doutora, obrigado, defendeu a gente. Falei, caramba, né? Fica a gente debaixo de chuva. Enfim, era isso que eu queria contar para vocês, que eu fiz um pequeno auê ontem lá. Depois eu conto mais detalhes do júri, né? O rapaz era réu confesso. Enfim, graças a Deus, né? Ou não, conseguimos a pena mínima. Não tinha como ele se livrar da condenação, né? Porque confessou, mas conseguimos pelo menos a pena mínima para ele, né? Podia ter sido pior, né? Vamos lá. Causas, então, impeditivas da prescrição, a gente falou das impeditivas. Ainda tem aqui pendência de embargo de declaração, quando impeditivas é aqui na 3, é a suspensiva, suspende, quando está pendente embargo de declaração ou recurso nos tribunais superiores, enquanto não cumprido e não rescindido o acordo de persecução penal. Suspende a prescrição. Se ela volta a contar do zero, né?
Esse acordo de persecução penal, ele veio com o pacote anticrime, o acordo de não persecução penal, ele veio com o pacote anticrime e alterou o Código de Processo Penal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. É um acordo que o réu faz, atendendo os requisitos, com o Ministério Público, para que não condenado. Faz um acordo. A gente tinha esse tipo de acordo antes do pacote anticrime. Nós tínhamos esse acordo somente nos casos de crime de médio e grande potencial ofensivo. Vamos ver aqui. Só que o pacote anticrime, que de anticrime não tem nada, trouxe esse acordo de não persecução. Por que, pessoal, de anticrime não tem nada? Isso aqui é uma medida eleitoreira, né? Vejam, nem acreditem em mim, mas vejam se isso aqui é anticrime. Deixa eu fazer só um paralelo. A gente conseguia, como advogado, fazer acordo com a justiça para o réu não responder em que circunstâncias? Quando a pena máxima era até 2 anos, então era crime de menor potencial ofensivo. Conseguia fazer acordo, 3 tipos de acordo com a justiça para ele não ser processado. Ou se o crime fosse cuja pena mínima era de até 1 ano, aí eu conseguia a suspensão condicional do processo, que a gente já comentou. Olha agora com o pacote anticrime. Olha lá. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, formal ou circunstancialmente, a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal. Vejam, antes eu só conseguia fazer com pena mínima de 1 ano, agora mudou para 4. Desde que necessária e suficiente a reprovação do crime mediante as seguintes condições ajustadas: reparar o dano, renunciar os bens, prestar serviço à comunidade. Agora, 4 anos a pena, cujo crime não tem violência ou grave ameaça. Quando a gente vai para o Código Penal, né, vamos pensar aqui, né, em algum crime sem violência ou grave ameaça, que dá para fazer acordo com o Ministério Público. Aborto tem, né? Lesão corporal, esquece. Aqui, ó. Os crimes contra o patrimônio. Crime contra a honra. Crime contra a honra dá acordo de persecução. O que mais? Redução, a qualidade análoga de escravo. 2 a 8 anos, ó, pena mínima de 2 anos. Lá tá pedindo pena mínima até 4, com redução à qualidade análoga de escravo. Tráfico de pessoas. Violação de domicílio, esse aqui já dava já. Mas aí a gente tem que pensar, se o crime for sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima for de até 4 anos, imagina a máxima. Dá para fazer acordo com o Ministério Público para não processar. Então me digam o que isso tem de anticrime, né? Crime contra o patrimônio já dava furto qualificado, né? Eu furto o seu carro mediante chave falsa, né? Pega uma chave falsa ou 2 malas vão lá furtar seu carro. Vamos ver qual que é a pena? 4 a 10 anos. Dá para fazer acordo com o Ministério Público para não ser processado. Ou então, eu estourei a sua janela, entrei e limpei a casa, levei tudo que tinha dentro da casa, pessoal, tudo. Crime de reclusão de 4 a 10 anos, cabe acordo de não persecução. O que vai acontecer com a pessoa, o criminoso?
Reparou o dano, restituiu o dinheiro para a vítima. Olha lá, ele vai prestar serviço à comunidade. Ele vai pagar prestação pecuniária. Fala para mim, gente, se isso é pacote anticrime. O nome é bonito, né? Eu queria que fosse. Ó, o que mais? Furto de coisa comum, né? Levei metade da herança do meu irmão. Também. O pacote anticrime vai dar acordo de não persecução. Extorsão não, porque extorsão tem violência grave ameaça, né? O que mais? Eu fiquei estarrecida, né, quando chamam de pacote anticrime isso. Desculpa a minha apropriação indébita previdenciária. Eu, empresária, em vez de depositar no INSS o valor que eu desconto de você, empregado, para o seu seguro social, o que eu faço? Embolso. Cabe acordo de não persecução. O que é acordo de não persecução? Eu saio ileso do outro lado, faço acordo com o Ministério Público para não ser processada. Estelionato. Gente, como eu odeio estelionatário, né? Aquele safado que te enrola e leva todo o seu dinheiro. Todo o seu dinheiro. Ó, 1 ano, cabe suspensão condicional da pena. Não é? Fraude no recebimento de valor do seguro-desemprego, fraude contra idoso. Ai, a professora está revoltada. Abuso de incapaz, abusar em proveito da paixão, inexperiência ou da alienação de débil mental. Cabe acordo? Cabe 2 a 6 anos. Tá, então vamos continuar aqui nossa aula, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã, porque praticamente tudo cabe acordo de não persecução, né? Vou dar um beijo pro Moro, Sérgio Moro, falar para ele que grande desserviço, né? Com velado que ele fez para nós. Continua aqui. Causas interruptivas que interrompem a prescrição. Então vamos lembrar? Elas zeram a prescrição. Zeram a prescrição. Então, eu fiz aqui um desenho para vocês, maravilhoso, para a gente falar das causas interruptivas da prescrição. Primeiro vamos ler as causas que interrompem. Fiquem calmos, porque isso aqui é matéria de processo penal, mas como a gente estuda penal antes, vamos ter que entrar um pouquinho aqui, né? Processo penal, pessoal, nada mais é do que a sequência de atos dentro de um processo que dão o andamento do processo, né? Então, quando eu pego um processo penal para olhar, eu já sei qual é o próximo andamento olhando para o último, porque sempre vai ser essa sequência aqui, a depender do rito. E aí, quando que interrompe a prescrição? Primeiro, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, estava lá no boletim de ocorrência, as diligências, o delegado relata o inquérito policial, manda para o juiz manda para o Ministério Público apresenta a denúncia. A hora que o juiz tem essa denúncia em mãos, ele lê e verifica se está de acordo com o artigo 41 do CPP, se todos os requisitos da denúncia estão presentes. Se a resposta for sim, o juiz recebe a denúncia. Nesse caso, zera a prescrição. Então, vamos pensar que aqui, até a demora nas investigações, passaram-se 8 anos. Esse 8 anos vai cair para 0. Por quê? Porque tem uma causa de interrupção da prescrição, que é o recebimento da denúncia. Aqui, esses 2 só servem para o tribunal do júri. O rito, quando eu falo rito, vai ser a sequência de atos, ela pode ser diferente. Nos crimes dolosos contra a vida, o rito é diferente. Nós temos o processo da seguinte maneira. Nós temos uma fase que nós vamos chamar, essa primeira fase é com o juiz. Nós vamos ter, então, toda uma sequência de atos, provas a serem realizadas lá com o juiz.
E a segunda fase é no plenário do júri, né? Que a gente vai expor as teses para os jurados. Quem vai decidir são os jurados, né? E lá no tribunal do júri, o juiz recebe a denúncia, aqui era rito como se fosse o rito comum, recebeu a denúncia. Lá no final da primeira fase, ele vai pronunciar, quando ele entende que vai para o tribunal do júri, né? Essa decisão aqui. Esse réu está apto a ser julgado pelos seus pares, pelos 7 jurados. Então, o juiz vai receber a denúncia, zerou. Pode se passar aqui mais 5 anos, mais 2 anos, mais 1 ano. O juiz pronuncia, zera de novo a prescrição. Isso aqui é só para o tribunal do júri. Aí essa pronúncia pode ter recurso. Esse recurso pode demorar mais um tempo, porque é o tribunal que julga. Se o tribunal confirmar que essa pessoa tem que ir para o tribunal do júri, a decisão vai ser confirmatória da pronúncia, zera novamente. Veja que aqui pode se passar muitos anos. Como esses casos aqui são só para o tribunal do júri, esses 2 tipos de prescrição aqui são só para eles, causas que zeram. Mas rito comum, vamos pensar num furto. Recebeu a denúncia? Zera. Depois, quando que vai zerar novamente, depois que receber a denúncia? Vai zerar a denúncia quando tiver uma sentença condenatória. Aí zera a denúncia, né? Ou acórdão condenatório, desde que irrecorríveis. Então, pela sentença, ou acórdão irrecorrível, ou seja, até não caber mais recurso, zero. Então, vamos pensar, iniciou o processo, ouviu testemunhas, o juiz sentenciou e ninguém recorreu. O que vai acontecer? Zero a prescrição. Ou, houve o recebimento da denúncia, zerou. Passou um prazo, aí o juiz sentenciou. Alguém recorreu, foi para o tribunal, saiu o acórdão, o acórdão que teve, acórdão é decisão de 2º grau, teve condenação. Ninguém recorreu, transito em julgado. O que vai acontecer? Zera a prescrição. A gente chama isso de balizas prescricionais. E para ficar fácil para nós, eu fiz um desenho aqui para a gente mostrar a prescrição. É essa parte que o operador do direito chora e a mãe não vê, né? Porque zera a prescrição. Coloquei aqui para vocês as balizas prescricionais. As balizas prescricionais aqui. Vamos usar nessa primeira fase essas 3 aqui. Aqui, quando inicia a prescrição, né? Então, vamos pensar que está contando o tempo aqui, né? Contando o tempo aqui. E aí, juiz recebeu a denúncia, zerou o prazo, né? Faltava aqui 2 dias para prescrever, zerou o prazo. Então, reiniciou um novo prazo, começa a contar novamente aqui, transitou em julgado, faltando 5 dias para prescrever, zero prazo. Então, ele vai cumprir nesse caso, já que não teve prescrição. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente treinar de prescrição, falando o seguinte. Maria, 20 anos de idade. Presta atenção que se ela tem 20 anos de idade, o que acontece com a prescrição? Cai pela metade. Para ocultar desonra própria, abandonou seu filho recém-nascido em uma caçamba, localizado em lugar movimentado, e esperou escondida por 30 minutos que seu bebê fosse encontrado e resgatado. Olha que coisa triste, né? Largou o bebezinho lá. Aí eu tenho aqui esse crime. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Veja o machismo institucionalizado, né? Desonra por quê? Porque ela não é mais virgem e é uma mãe solteira. Então, o que era melhor para a mulher, né, em 1940? Abandonar a criança, porque ela não ia aguentar ser uma desonrada, né? Olha que coisa triste.
própria mulher larga o filho porque ela não quer ser a desonrada, vista como uma desonrada. Então ela abandona o bebezinho. A própria sorte, o bebê não morreu, deixei bem claro aqui. Ó, qual que é o crime, então? Detenção de 6 meses a 2 anos. Máximo que pode acontecer com ela, né? 2 anos de cadeia, o máximo. Eu vou lá no artigo 109, vai ser a minha primeira providência. Eu vou no artigo 109 e vou buscar qual que é o prazo prescricional nessa pior das hipóteses, 2 anos. Vou lá no 109. Eu vou buscar o 109 aqui e vou falar o prazo máximo para vocês, sem trocar de tela. Orar. No artigo 109 vai estar escrito assim: em 2 anos, olha lá, artigo 109. Se a pena, né, o máximo da pena é igual ou não excede a 2 anos, igual, sendo superior, não, igual a 1, sendo superior, não excede a 2 anos, eu estou no 109, inciso 5º. Prescreve em 4 anos. Então, a polícia tem 4 anos para achar essa mãe desnaturada. Mas a gente precisa lembrar que ela tem 20 anos de idade, então esse crime cai pela metade a prescrição, prescreve em 2 anos. Então, vamos fazer o exercício aqui. Ó, do dia que ela largou a criança na caçamba e foi resgatada, eu tenho aqui inquérito policial, vamos caçar essa mulher, inquérito policial foi aberto, busca a câmara de vigilância, testemunha, até esse processo, esse inquérito chegar no fórum e o juiz receber a denúncia do Ministério Público, não pode passar 2 anos. 2 anos. Vamos pensar que 1 ano e 11 meses e 15 dias, né? 1 ano, 11 meses e 15 dias fez esse percurso, chegou no fórum, o Ministério Público em tempo recorde ofereceu a denúncia e o juiz recebeu a denúncia. O prazo zera, o prazo volta para o 0. Maravilha. Aí, o juiz recebeu a denúncia, mandou citar a fulana, citou a fulana, ela ofereceu defesa, arrolou testemunhas, dizendo que não foi ela, enfim, arrolou testemunhas. Aí, uma testemunha teve que citar por carta precatória, em outro lugar, voltou, enfim. Se entre o recebimento da denúncia até a condenação definitiva passar 2 anos, está prescrito. Por que eu falei de prescrição virtual? Muitas vezes, gente, aqui já passou 1 ano e 11 meses, quase prescrevendo, e aí a gente ainda está na fase de alguma perícia, ou ainda está localizando uma testemunha que a gente julga imprescindível, e até o juiz julgar e a gente vai recorrer, não vai dar tempo. E em 1 mês não consegue fazer praticamente nada. Então a gente faz uma petiçãozinha aqui falando para o juiz: Excelência, tendo em vista que a gente ainda está no meio da instrução de provas, já declara a prescrição, falta 1 mês só. Quando a gente pede hoje, vai chegar para o juiz em 15 dias. Aí ele vai ver que esse 1 mês caiu para 15. Aí ele vai falar: não tenho o que fazer, vou declarar a prescrição. Essa aqui é a prescrição virtual, que nós vamos ver na aula que vem. É a prescrição virtual, ou prescrição em perspectiva. Vai dizer assim: máquina do judiciária, não trabalhe a troco de nada. Já declara que está prescrito. Atenção, porque os tribunais superiores odeiam isso. Eles vão dizer: não, de jeito nenhum, não declare antes do tempo, não, espera prescrever. Mas para quê? Se a hora que o juiz vai lá, citou, voltou, já está prescrito.
né? Não precisa fazer a máquina pública movimentar. Eu já consegui algumas vezes a declaração de prescrição virtual. Já consegui algumas vezes. Porque o juiz não vai ver com bons olhos que o trabalho dele vai ser jogado no lixo, o trabalho de todo mundo, né? Serventuário, promotor. Mas vamos pensar que, nesse caso aqui, a prescrição ainda não ocorreu. Em 2 anos, consegue sentença de primeiro grau, recorre, vai para o segundo grau e vai sair a sentença definitiva aqui. Se conseguir sair a sentença definitiva nesse caso em até 2 anos, maravilha, zera a prescrição. Zerou a prescrição, ela foi condenada. Vamos pensar que ela continuou sendo condenada em 2 anos, pegou a pena máxima. Aí, a gente vai contar o prazo agora para PE, prescrição executória. Vamos ter que agora pegar essa mulher para fazê-la cumprir a pena. E nós vamos aprender na aula que vem, a partir dessas balizas prescricionais, né? Que nós vamos poder contar esse prazo tanto para frente como para trás, para saber se durante esse prazo teve ou não prescrição. Quer um exemplo? Vamos aqui. A gente viu até agora que nós estamos procurando a pior das hipóteses. Mas concorda comigo que chegou na decisão de primeira instância. Vamos pensar aqui que chegou na decisão de primeira instância. Essa menina foi condenada à pena mínima de 6 meses. 6 meses por quê? Porque não tinha nada contra ela na primeira fase, ela era primária, não tinha nenhuma causa de aumento, diminuição de pena e nem causa de aumento e diminuição. Então, a sentença definitiva dela foi de 6 anos. A gente vai recorrer porque a gente quer absolvição. O Ministério Público não recorre, porque ele sabe que não dá para tirar leite de pedra. Qual que vai ser o próximo cálculo que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o novo cálculo a partir dos 6 meses. Vamos lá no artigo 109, vamos ver, já que a gente estava fazendo a pior das hipóteses, agora vamos ver a hipótese real. Como só a defesa recorreu, não pode a pena piorar. Ou absolve ou continua 6 meses, né? Pior que tá, não fica, como dizia o Tiririca. E a gente vai lá no artigo 109 e vai ver que 6 meses prescreve em 3 anos. Maravilha. Como ela é menor de 21 anos, o que vai acontecer? Prescrição cai pela metade. 1 ano e 6 meses. E agora? Agora nós vamos verificar se houve prescrição nesse processo, contando para trás. Então, aqui, ó, passou até chegar a condenação de primeiro grau, passou aqui, vamos pensar, 1 ano e 4 meses. Ó, então, eu vou contar na prescrição retroativa, eu vou contar para trás. Daqui, da sentença que deu a pena que não vai modificar, até o recebimento da denúncia, não pode ter passado 1 ano e 6 meses, porque se passou, está prescrito. Ó, que legal. Eu venho aqui, nesse meu exemplo, passaram-se 1 ano e 4 meses, então não prescreveu. Pode continuar. Daqui para cá, o julgamento até o acórdão condenatório, até o tribunal confirmar qual o tempo que tem para o tribunal para julgar esse recurso, para não prescrever. 1 ano e 6 meses. Se chegou lá no tribunal e não houve, não conseguiu julgar em 1 ano e 6 meses, está prescrito. Eu posso contar aqui, ó, vamos supor que aqui deu 1 ano,
11 meses e 5 dias. Quase prescreveu pela abstrata. Eu posso contar do recebimento da denúncia para trás, aqui, nesse período do recebimento até a data do fato? Não. Aqui não, e foi uma alteração legislativa dizendo que na retroativa eu só posso contar daqui até o recebimento da denúncia. Eu não posso contar essa parte para trás, porque estava prescrevendo muito fácil, porque demora a investigação, né? Antes, se eu não me engano, de 2010, poderia contar, agora não pode mais. Então, ó, quando eu conto para frente, na pior das hipóteses, eu estou falando da prescrição da pretensão em abstrato. Quando eu já tenho uma sentença que é provisória e que pior que tá, não fica, eu vejo novamente na tabela do 109 qual que é a prescrição, conto para trás. Contando para trás, eu estou falando da prescrição retroativa. Contando para frente, quanto tempo falta para julgar o meu recurso, eu estou falando da prescrição superveniente. E fazendo a mãe de Ná, pegando a bola de cristal ali e dizendo que não vai dar tempo de prescrever, de julgar sem prescrever, eu estou falando da prescrição virtual. Quando condenou e eu vejo qual que é o tempo que falta para executar a sentença, eu estou falando da prescrição executória. Vejam, são 5 tipos de prescrição que nós, advogados, podemos contar para não deixar um processo ser julgado, né? Não deixar um processo ser julgado. Então, eu tenho a prescrição em abstrato, pior das hipóteses, que pode acontecer com o réu, faço a contagem. Quando eu já tenho uma sentença que não piora, eu faço a prescrição retroativa e a superveniente. Retroativa para ver se já deu alguma prescrição para trás, por isso que ela é retroativa. Prescrição superveniente, quanto tempo falta para julgar o recurso? Virtual, será que já me prescreveu em perspectiva e o Estado vai trabalhar sem necessidade? É a virtual. Na aula que vem, nós vamos falar de uma por uma novamente, só quis fazer um ensaio global para vocês, né? E vocês vão ver que a prescrição, ela vai ser calculada dessa maneira. Antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês, para acalmar o coração, que lá no CNJ, site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, existe uma calculadorinha, né? Vamos ver. Vou colocar aqui, calculadora de prescrição CNJ. Eu descobri por acaso isso, gente. E eu fiquei tão feliz. Ó, aqui é a calculadora da prescrição punitiva. Ou seja, antes de transitar em julgado. Tem depois de transitar em julgado também. Tá tudo por aqui, é só caçar. Olha que legal. Eu queria que meus professores tivessem falado isso na faculdade para mim, né? Ninguém, acho que nem eles sabiam, coitados. Olha lá. Ó, ou não existia, né? Que o CNJ é novo. Ah, que bonitinho. Eu vou preencher aqui. Nome do acusado, número do processo, data de nascimento. Por quê? Para saber se a prescrição não cai pela metade. Espécie de prescrição. Aí eu vou ter que dizer se eu quero a em abstrato, pior das hipóteses, ou em concreto, quando eu já tenho uma pena que não piora para o réu, né? Quando só eu recorri. Aí eu vou colocar aqui qual que eu quero. Depois, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos colocar aqui a Débora Mendes. Processo dela, 171
de 2020. Data de nascimento. A Débora é dia 5 de janeiro de 95. Não, eu quero pôr o nome para 5 de janeiro de... A gente está em 2021. Vamos colocar ela de 2000... Quanto que dá aí, gente, para ela ter 18 anos? 2000 e quanto? 2003? 2004? Pode. Não, é que eu quero fazer aqui, ó, um negócio aqui. Ó, prescrição em abstrato. Ó, máximo da pena em abstrato que a Débora vai ter. Máximo da pena em abstrato. Que a gente estava fazendo agora, né? 4 anos. A causa de aumento? Não. A causa especial? Não. O crime foi tentado? Não. A data do fato? 6/1. Aí vamos colocar de 2020. Data do recebimento da queixa. A idade nessa data, 17 anos, então não pode. Tem que colocar 2002. Aí, 18. Data do recebimento da queixa. Quando que o juiz recebeu a queixa? O juiz recebeu a queixa dia 6 de março, no meu aniversário, de 2020. O processo permaneceu suspenso? Não. O processo segue o procedimento tribunal do júri? Não. É furto. Furtou. Data da sentença penal condenatória? Foi dia 8 de junho de 2020. Data do acórdão condenatório. Data do acórdão condenatório. Nossa, a sentença foi em junho, o acórdão, a gente está na Suíça, né? O acórdão condenatório foi em agosto. Vamos ver se tem prescrição. Calcula a prescrição. Ai! Situação não teve prescrição para Débora, graças a Deus, ela vai cumprir. Ó, período de suspensão não teve, período decorrido desde o último prazo, ó, não tem prescrição. Pena em abstrato, 4 anos, faixa etária menor de 21. A data que vai prescrever provavelmente, eu já devia ter colocado pela metade, eu acho aqui. Data provável que vai prescrever, 7 de agosto de 2024. Viu, Débora? Até 2024 tem como pegar você. Viu? Vamos mudar aqui para 2 anos, que eu acho que tinha que colocar metade aqui, porque a Débora é menor. Nesse caso, tá, gente? Que a Débora, ela deixou de ser menor em 1974. Vamos ver se agora vai. Professora. Aqui, ó, agora 2022, 7 de agosto de 2022. Gente, essa calculadora de prescrição, ela é maravilhosa, maravilhosa, eu gosto dela. Oi, pode falar. E nesse caso, a senhora colocou, não teria que ser pretensão executória, uma vez que já tem sentença transitada aí? Já não está transitada. A Queira estava aguardando o julgamento. São só as datas da publicação. Isso, aguardando o julgamento. Já pior que tá, não fica. Se já tivesse, aqui a Selma está falando, se já tivesse sentença transitada para os dois, para o Ministério Público e para a defesa, aí sim seria pretensão executória. Deixa eu pausar aqui. Então, gente, hoje a gente só falou do início da prescrição. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre prescrição, nós vamos